Alô, você que se liga aqui no nosso canal Trânsito Fácil Online, né, galera? Chegando aqui com questões para você, né? Falando aqui sobre a nossa prova do Detran, certo? Então, falando aí, conheça aí o nosso canal, né? E se surpreenda com essa variedade de conteúdos que temos para lhe oferecer, trazendo hoje questões aqui, até mesmo para você que vai aí fazer algum concurso público com a área de trânsito. As questões, claro, é tudo aquilo que a gente estuda na plataforma, mas em forma de questões para que você possa entender, né, entender melhor aí o conteúdo. Então, gente, é um resumaço que eu lhe aconselho a estudar antes da sua prova, ver esse vídeo, porque com certeza vai te direcionar no dia da tua prova para acertar aí o máximo de questões possível, ok? Canal Trânsito Fácil Online, aqui professor Moraes, esse que vos fala aqui, trazendo o melhor para você da legislação de trânsito. Sem mais delongas, vamos para nossas questões. Peço a você que, se gostar do vídeo, fica até o final. Tem questões aí excelentes para você que está aí na sua trajetória de estudo para entender essa lei 9.503/97, Código de Trânsito Brasileiro. Se gostar, deixa teu like, compartilha o nosso vídeo para que a gente possa manter aí o nosso trabalho na plataforma, ok? Vamos lá, gente. Primeira questão aqui para vocês, quando fala qual dos seguintes símbolos indica que haverá uma depressão à frente, né? Então nós temos aí as placas de regulamentação, todas as placas de regulamentação trazendo para vocês, de regulamentação não, perdão, todas as placas de advertência, né, claro, e a placa de regulamentação são as redondas, com bordas vermelhas, a exceção é a R1 e a R2, que é a placa parada obrigatória, a placa pare, parada obrigatória, e a placa D, a preferência, que não são redondas, ok? Então, gente, vamos para a nossa resposta, trazendo depressão, que é uma depressão na via. Professor, eu já estou vendo aí que tem lombada, tem ponto móvel, né? Tem aquela pista que tem ondulações na via, mas a depressão é o nosso item que responde, é o nosso item, olha aí, a nossa letra A, né, gente? A letra A dos seguintes símbolos, haverá aí a depressão, são placas de advertência, naquela placa que vem com A, certo? Para responder a nossa questão, a depressão é essa placa aí que está indicada com a nossa seta verde aí para você, ok? Então vamos para a nossa próxima questão. Próxima questão, trazendo para você que aí um motorista que está trafegando em uma via local, né? Ele está em uma via local e percebe que ali naquela via local não há sinalização regulamentadora, de velocidade. Porém, ali ele sabe que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, nesse caso, poderá atingir a velocidade máxima de quanto, né, gente? A gente viu que quando há sinalização regulamentadora, que é aquela placa de regulamentação, aquela placa vermelha, às vezes tem 80 km, 100 km, 90 km, 60, 40, você encontra aí nas rodovias, nas vias, essa sinalização, ok? Mas quando não existe essa sinalização regulamentadora, existe lá o Código de Trânsito, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, a velocidade estabelecida. E numa via local, a gente viu que é 30 km por hora. Sendo que 40 km por hora nas vias urbanas é a via coletora, 60 km por hora é na via arterial e 80 km por hora na via de trânsito rápido. Tudo aquilo que a gente estuda na plataforma eu deixo gravado aqui para vocês, sem travar, sem aquela dificuldade, para que você possa entender o assunto aí no dia da sua prova, ok? Levando para você aqui, trazendo uma questão um pouco mais complicada, assim, um pouco mais complexa para você entender, porque trata de um crime de trânsito. Dificilmente irá cair na prova do Detran, na prova da primeira habilitação. Mas como a gente estuda o assunto, eu trago em forma de questão para que vocês entendam resumidamente o que é esse artigo 306, que é. O artigo 306 trata-se, gente, de um crime, né? É o crime de trânsito, né? Então, o Código de Trânsito Brasileiro trata de um crime de trânsito muito comum no Brasil, qual seja a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine a dependência. No que diz respeito ao prazo, ele quer saber da pena prevista para esse crime. Assinale a alternativa correta. Então, tudo que ele quer saber com deste tanto de palavras é a pena desse crime. Qual é a pena? Porque quem conduz aí com teor de álcool acima de 0,6 decigramas por litro de sangue, né? Ou
0,3 decigramas aí por litro de ar alveolar, né? Chama ali por ar alveolar nos pulmões, perdão. E aí, quando ultrapassa essa dosagem, não é infração e sim crime. A pena, gente, é uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos. De 6 meses a 3 anos, você pode pegar uma pena de detenção. Professor, mas lá a gente estudou que pode chegar uma pena de reclusão. Qual é essa pena de reclusão? A pena de reclusão é quando você cometer homicídio culposo, que é o artigo 302, ou a lesão corporal, que também é a lesão corporal culposa no trânsito, que é o 303. Se você praticar um desses crimes com a capacidade alterada em razão do álcool, né, e isso também configurar o artigo 306, aí sim é uma pena de reclusão. Então, crime e lesão corporal no trânsito pode sim se ter uma pena de reclusão se você estiver com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa que determine dependência, ok? Então, entendido aí, a pena para quem conduzir com o crime de trânsito é a pena de detenção de 6 meses a 3 anos. E esse crime tem uma dosagem, lembrando que a lei é seca, mas até a certa dosagem de 6 decigramas de álcool por litro de sangue, né, ali, é infração, e passando disso é crime de trânsito, ok? Vamos para a nossa próxima questão, lembrando que isso aqui é questão para concurso público. Outra questão que fala sobre o álcool, que é dirigir embriagado, é crime no Código de Trânsito Brasileiro, sendo também, né, sendo também uma infração gravíssima, depende da dosagem, depende da quantidade que você bebeu. E além da penalidade de multa e da medida administrativa, do recolhimento do documento de habilitação e da retenção do veículo, haverá a suspensão do direito de dirigir, que é uma penalidade, né? A gente estuda lá as penalidades, as penalidades. E aí, qual é o prazo dessa suspensão, gente? O prazo dessa suspensão é 12 meses, né? Então, 12 meses respondendo aí, dirigir embriagado, se você constatar ali que você está com qualquer substância, dirigir, é infração de 1 ano, suspensão de 1 ano. Essa suspensão de 1 ano, a gente tem no Código de Trânsito Brasileiro, que chamamos de 3 Marias, né? A gente até brinca com as 3 Marias, que é as únicas que dão a suspensão de 1 ano, que são conduzir veículo com a capacidade psicomotora, né? Conduzir veículo ali com a capacidade psicomotora alterada em razão do álcool, dirigir embriagado, se negar a fazer o teste do bafômetro. Se você não bebeu, mas se você se negar a fazer o teste do bafômetro, gera a suspensão de 1 ano, e bloquear a via deliberadamente com o veículo, artigo 253A, bloquear a via deliberadamente, artigo 253A, não é apenas bloquear a via. Bloquear a via com o veículo é infração gravíssima, normal. Agora, bloquear a via deliberadamente, aí sim, é uma infração gravíssima, e ela tem o fator multiplicador dela, e ainda gera a suspensão do direito de dirigir por 1 ano. Então são essas. Bloquear a via deliberadamente com o veículo é 1 ano, dirigir embriagado é 1 ano, e negar fazer o teste do bafômetro, a suspensão de 1 ano, ok? Então ele quis saber isso nessa questão que a gente traz resumidaço para vocês. Lembrando que aqui é toda aquela matéria que a gente estudou na nossa plataforma. Um veículo transita em uma via arterial, né, gente? Quando ele trata aí de uma via arterial, que é urbana, claro, em que não há sinalização regulamentadora de velocidade. Se não há sinalização regulamentadora, professor, a gente tem que respeitar o que diz o Código de Trânsito Brasileiro. Nessa via, respeitadas suas condições de operação, as velocidades máxima e mínima em que o condutor poderá transitar, valem respectivamente. Se ele quer saber respectivamente, ele falou máxima e mínima, ele quer saber a primeira, a máxima, e depois a mínima, certo? Primeiro ele quer saber a máxima e logo em seguida a mínima, respectivamente. Ok? Sempre é bom voltar o vídeo, parar para que a gente entenda a matéria. Olha, professor, uma via arterial, a velocidade máxima, onde não há sinalização regulamentadora, é 60 km por hora. Então, de cara, eu já vou descartar a letra A e a letra B. Já descarto, porque é 60. Vou ficar em dúvida entre a letra
B, a letra C e a letra D, ok? Ok. Se a velocidade é 60 numa via arterial e a velocidade mínima, a gente estudou que a velocidade mínima não pode ser inferior à metade da máxima. Não pode ser inferior à metade da máxima. Então, se a velocidade mínima é a metade, a nossa alternativa que responde é a letra D. Ok? Então, quer saber, respectivamente, a máxima e a mínima. A máxima numa via arterial é 60 km por hora. E a mínima é 30. Mais uma questão aí que pode vir aí no concurso público. Então, você que está estudando aí para o concurso público de agente de trânsito, né, que tem aí em várias cidades, agente de trânsito, para a própria PRF, que cai a classificação de vias, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que você tem que saber, para a Guarda Municipal, que às vezes cai a matéria de trânsito, né? Então, esses concursos públicos geralmente vem cobrando essa matéria, lembrando que isso é o nosso artigo 60 do Código de Trânsito Brasileiro. Eu trago em questões porque é tudo aquilo que a gente estuda na nossa plataforma quando a gente está no processo de habilitação. E aí eu trago para cá em forma de questões, para que fique melhor aí de você, meu aluno, entender a matéria. Lembrando que eu gravo para todos, deixo aqui na plataforma YouTube, mas sempre falando com meus alunos que a gente tem essa aula lá na nossa plataforma, ok? Como se classificam aí a classificação dos sinais, né, de acordo com o artigo 87 do Código de Trânsito Brasileiro. Já vem aí mais uma questão que pode cair em concurso público, mas essa sim pode cair na prova do Detran. E aí ele vai falar só o seguinte: de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a classificação dos sinais se classificam em, né? Vamos lá, professor. Verticais, horizontais, luminosos e sonoros. Tem isso no nosso classificação de sinais? Tem sim. Verticais, horizontais, luminosos, sonoros, gesto do agente de trânsito, e do condutor. Também tem, mas vamos ver se tem algo a mais completo. Verticais, letra C, horizontais e dispositivos auxiliares de sinalização. Eu estudei lá na plataforma que tem dispositivos de sinalização auxiliar. Exato, está no artigo 87. Vamos ver a D, gente? Essa D está muito completa, né? Então vamos lá. Verticais, sim, horizontais, luminosos, sonoros, gesto do agente de trânsito e do condutor, claro. Dispositivo de sinalização auxiliar. Completíssima, completa a questão. Lembre-se, aqueles bizus que eu passo lá na plataforma para vocês, que eu passo na nossa aula. Quando você está cego, que não está entendendo, não está lembrando do assunto, aquela questão mais completa. Professor, minha leitura é pouca, né? Mas eu vou lá resolver uma questão. Vai lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui tem mais palavras. Geralmente ela vai estar mais completa. E aí é a que responde a nossa questão. Sendo que os sinais classificam em verticais, horizontais, luminosos, sonoros, gesto do agente de trânsito, do condutor, dispositivos auxiliares. Isso cai na prova do Detran para a CNH? Cai não, despenca, gente. Despenca na nossa prova, como eu sempre falo para vocês. Isso é questão de prova para você já levar. São questões aqui que a gente estuda no início, quando a gente está na introdução do nosso Código de Trânsito Brasileiro. E aí, essa introdução traz para você essa classificação, tudo que a gente está estudando. Classificação de via, classificação de sinais, ok? Próxima questão. Cecília, durante a aula de direção defensiva, aprende que ao dirigir sob chuva, neblina ou cerração, ela deve. O que é que Cecília deve fazer? Manter os faróis do veículo acesos utilizando luz baixa. Ah, professor, estudei isso. Eu creio que essa questão está bem. Tudo tem para ser ela a correta, ok? Alternar, letra B, alternar rapidamente entre luz alta e luz baixa para chamar a atenção. Não, em chuva não. Não tem nada a ver. Desligar todos os faróis para economizar energia. Gente, em uma chuva, uma questão de lógica que eu sempre falo da nossa mente. Desligar os faróis em uma chuva, isso para economizar energia? Isso tem alguma coisa a ver? Não. Sem lógica, descarta. Quero nem ver uma questão dessa. Manter os faróis do veículo aceso? Claro. Utilizando a luz alta independente do momento. Independentemente do momento. Independente. Não.
não é luz alta independente, cuidado com essas palavras, né? Assim como apenas, somente, jamais, unicamente, sempre falo isso para vocês. Então, gente, a nossa alternativa aí que responde é manter os faróis do veículo acesos utilizando luz baixa. Professor, na prova do Detran, na prova da CNH, ela vem falando sobre Cecília, Mariana, Maria, Tereza, Joaquina? Não. Ela vem simplesmente dizendo a direção defensiva, ela traz a forma correta de dirigir sob a condição adversa de chuva, neblinas, que é uma condição adversa de tempo, né? Qual seria? Dirigir sob chuva, manter os faróis do veículo acesos utilizando luz baixa. Então, se eu me deparar com uma condição adversa de tempo, eu vou manter os faróis do veículo acesos, que a gente tem que ver e ser visto, e aí utilizar luz baixa, mas vem de forma resumidaça. O que eu sempre digo para vocês, vamos treinar difícil para nosso jogo lá ser bem facinho. E essa matéria a gente estuda, só que aqui eu trago em forma de questão para que você tenha o melhor entendimento, ok? Não percam, não deixem de assistir essa aula, vocês que estão aí no nosso processo de aprendizagem para habilitação. A habilitação para conduzir veículo automotor, né? A habilitação para conduzir veículo automotor será apurada por meio de exames que deverão ser realizados no órgão ou entidade executivos do Estado, do Distrito Federal, do domicílio ou da residência do candidato. Ou na sede estadual do distrito ou distrital, né? Lá a gente vai ter, então, do próprio órgão. E o condutor deverá preencher os seguintes requisitos. Professor, que questão difícil. Não é difícil, gente. Olha, é facílima essa questão, porque são os requisitos para a gente se habilitar. Professor, mas na prova do Detran vem dessa forma? Não, galera, não vem. Calma, não vem assim. Eu quero apenas que vocês entendam, e caso você resolva um dia fazer um concurso público, que se deparar com uma questão dessa, vocês vão tirar de letra, porque a gente está estudando a matéria. Então já envolvo vários assuntos em um só. Ele vai trazer na prova do Detran um dos requisitos para se habilitar, um dos requisitos para tirar habilitação, aí vai colocar saber ler e escrever, possuir carteira de identidade ou equivalente, ser penalmente imputável, certo? Professor, então vamos resolver a questão? Vamos. Item 1 diz que ser penalmente inimputável. Gente, não é inimputável, é imputável. Ser inimputável é quando você não tem 18 anos. Ser imputável é quando você já tem 18 anos. Então ele está dizendo que é ser menor. Então não é. Com essa, sabendo que o item 1 está errado, eu já descartaria a letra A e a letra B. Não tem mais como ser ela. E aí a minha dúvida é letra C e letra F, ok? Que é onde a gente vai responder aqui a nossa questão. Questão para concurso público. Saber ler e escrever. Opa! Saber ler e escrever, né? Saber ler e escrever é verdadeiro. Então já não pode ser mais a letra C, ficaria aí com a letra D, ok? E aí, fechando aqui, possuir a nossa carteira, quando você possui a carteira de identidade ou equivalente. Então os requisitos, esquece toda essa questão. É bom você ler para você aprender a resolver questão a nível de concurso. Mas na prova do Detran ele vai querer saber os requisitos. O requisito é saber ler e escrever. 1 dos, né? Possuir carteira de identidade ou equivalente e ser penalmente imputável. Não é inimputável, é imputável, ok? Quer entender a questão? Volta o vídeo, pausa o vídeo, dá uma olhada e entenda esse assunto, porque na prova vai fazer total diferença no dia da sua prova. Você vai mais firme aí para a sua prova, ok? Então vamos que vamos. Show de bola, ter paciência no dia da prova, são 90 minutos lá na prova da CNH para você fazer com tranquilidade essa prova aqui no nosso estado, Ceará. Estamos aí no ano de 2024, a prova ainda traz aí 40 questões para você acertar 28. Gente, o condutor quer dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação, permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor, sofrerá penalidade. Então, a gente já sabe, a gente estuda que é uma infração gravíssima, né? É uma infração gravíssima. E aí ele quer saber a penalidade, né? Estudamos as nossas penalidades. Quais são, gente? Vamos refrescar a memória aqui? Vamos. Advertência por escrito, né? A suspensão do direito de dirigir, a cassação, a multa, né? Claro.
a advertência, a multa, a advertência por escrito, a multa, a suspensão do direito de dirigir, a cassação da CNH, a cassação da PPD e a participação ali, curso de reciclagem. Essa advertência por escrito, gente, é quando você, no período de um ano, não tem cometido infração de natureza média ou leve, no período de um ano, cometeu apenas uma, você pede à autoridade de trânsito a advertência por escrito e ela é obrigado, hoje mudou o artigo 267, que antes era ele podia, e agora ele deve dar essa advertência por escrito. Então, no período de um ano, se você não cometeu infração, e aí cometeu nesse período de um ano uma infração de natureza média, não pode ser reincidente, é uma. E leve, você pede a advertência por escrito, que é uma penalidade, aí vai elidir a pontuação e você também não vai pagar essa multa, sendo que fica ali um puxão de orelha para você não cometer mais essa infração, ok? Mas vindo aqui para a nossa questão, ele quer saber sobre a penalidade de dirigir sem habilitação, conduzir sem habilitação. E essa penalidade é uma multa vezes 3, certo? Então é R$ 880,41. A gente está aqui, como eu falei, no ano de 2024, até agora a infração gravíssima é R$ 293,47. Como é multiplicado por 3, dá o valor de R$ 880,41 aí para você pagar essa multa por dirigir veículo sem possuir carteira nacional de habilitação, a permissão para dirigir ou autorização para conduzir ciclomotor. Beleza? Que é a ACC. A gente estuda tudo isso na plataforma e a gente traz para cá em forma de questão para seu melhor entendimento. Professor Moraes trazendo o melhor do trânsito aqui para você entender de forma básica, de forma tranquila. Lá no nosso artigo 60 do Código de Trânsito Brasileiro, CTB, Código de Trânsito Brasileiro, classifica ali as vias abertas à circulação traz lá a classificação das vias abertas à circulação. Então, de acordo com a sua utilização, as vias rurais são classificadas como, gente? Essas vias rurais são classificadas como? Professor, eu vi que as vias urbanas é trânsito rápido, arterial, coletora e local. Beleza, você sabe disso? Então, a gente viu também as vias rurais. Show? Então, a letra A traz de trânsito rápido, já descarta, porque trânsito rápido é urbano. Arterial é via urbana, descarta a letra B. Estrada e rodovia. Opa, olha aí a nossa alternativa, porque a letra D traz também a via de trânsito rápido, que é a urbana, e a rural. Lembrando que as vias rurais, rodovias e estradas, ou estrada e rodovia, tanto faz, a rodovia é a via rural pavimentada, aquela que tem um pavimento, que tem um asfalto ali, né? E a estrada é aquela carroçável, né? Que tem um poeirão lá, então você vai entender o que é a estrada. A velocidade nas estradas, a máxima 60 km por hora. E aí, para que você tenha o entendimento sobre essa classificação de vias, que é o nosso Código de Trânsito Brasileiro, a Lei 9.503/97, ok? Então, gente, essas são as nossas questões, né, que a gente trouxe aí para você, matando aí o nosso curso, né, e reforçando você aí para o dia da sua prova. Então, estrada e rodovia, classificação de vias. A dificuldade abre portas para os grandes momentos de felicidade. Sei que é difícil a gente estudar, a gente está procurando tempo, a gente está cansado, a gente está exausto, mas é aí onde faz a diferença dos verdadeiros guerreiros. É você chegar cansado, é você procurar um tempo para estudar, porque é o seu sonho. Então, é difícil? É, mas eu quero sair dessa vida que eu estou. Se você quer sair dessa vida, você tem que lutar. A dificuldade vai abrir essas portas para os grandes momentos. Então, gente, é isso. A vida é feita de batalhas. Se você não luta, você vai ficar acomodado, vai ficar na mesma vidinha que você tem aí para sempre, ok? Conheça aí o nosso canal, como eu falei, e você vai se surpreender com os conteúdos. Desde já, se você gostou, deixa seu like, compartilha, ajuda a gente aí com esse trabalho que é ensinar o Código de Trânsito Brasileiro e ajudar você aí nas suas provas de concurso público, na sua prova, porque é a mesma lei, o Código de Trânsito Brasileiro, suas resoluções, suas portarias, tudo aquilo que a gente estuda na plataforma, ok? Professor Moraes, fazendo sempre aí, trazendo o seu melhor para você, aluno, ter aí um processo tranquilo. Até a próxima aula, gente. Fiquem com Deus. Se assim o Criador nos permitir, estaremos aqui com mais aulas para vocês, ok? Forte abraço!